Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação e antes de conhecermos qual será o tema e o texto bíblico para a nossa reflexão, eu convido você a orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ter esse momento particular e ímpar no nosso dia na presença do Senhor. Que nessa ocasião o teu Santo Bom Espírito seja também conosco para nos ensinar a tua palavra, para assim termos o entendimento correto a respeito daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é ficção versus realidade. O texto bíblico para a nossa reflexão se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, ó: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Davi, o que é que esse texto tem a ver com o tema de hoje? Você há de convir comigo que nos dias de hoje as pessoas tendem a dar mais valor ou a priorizar mais a realidade fantasiosa. Como assim, Davi? Hoje as pessoas querem viver como se tivessem uma história de ficção, uma história de fantasia. Hoje as pessoas procuram formas e meios de fugir da realidade. A pergunta que fica na nossa cabeça é: por quê? Por que as pessoas preferem estar em uma zona que não é real? Quando nós olhamos para os textos bíblicos, principalmente a história que narra a criação desse mundo, muitas pessoas por aí creem que essa história não é verdadeira, como se fosse um conto de fadas, algo mitológico, algo que, vamos dizer assim, não foi real. Mas sabe, essa palavrinha Gênesis quer dizer exatamente isso. A história contada a partir de gerações. Tanto de gerações ascendentes como de gerações descendentes. Mas sabe, a maneira peculiar que a Bíblia apresenta é que ela não apresenta uma história no formato macro, ou seja, um formato amplo, mas sim uma história micro, uma história de dia a dia, uma história real, das coisas que acontecem de forma e no âmbito pessoal das pessoas. A gente vê, por exemplo, fatos de momentos ímpar e importantes na vida de várias pessoas apresentados na Bíblia. E o ponto em que eu e você devemos focar é que o mesmo Deus que buscou se relacionar com essas pessoas, buscou fazer parte da vida dessas pessoas, ele também deseja se relacionar e fazer parte da minha e da sua vida. Ele não quer que você veja essas histórias como histórias de ficção, histórias que não foram reais. Mas ele quer que você veja essas histórias e perceba que essas histórias também podem ser a sua história. A história de uma pessoa que não apenas se relacionou com um Deus amoroso, mas viveu uma vida real, uma vida bem aproveitada, uma vida feliz. Não porque estava vivendo momentos maravilhosos apenas, mas porque tinha um Deus real na sua vida. Um ponto bastante interessante que foi apresentado aqui na meditação é uma frase de uma autora inglesa que morreu no ano 76 e que diz assim, ó: não conhecemos os momentos realmente importantes da vida até que seja tarde demais. Muitas pessoas acreditam nesse tipo de frase. Mas deixa eu te dizer, existe uma perspectiva diferente, onde você pode tratar o seu dia a dia como os melhores dias da sua vida. Por que viver esperando uma realidade fantasiosa, uma realidade de ficção, uma realidade impossível de ser vivida? Por que almejar sair da realidade, se você pode ter os melhores dias da sua vida? Como, Davi? Se relacione com Deus. Tenha momentos com Deus. Viva na presença de Deus. Traga Deus para a sua vida. Que aí você vai ver que os dias da sua vida serão os melhores dias. E que você não vai mais almejar viver uma realidade impossível
ou uma realidade de ficção. Chegamos ao fim de nossa meditação. Que Papai do Céu te abençoe, que Ele te proteja de todo o mal e que Ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez nós termos o nosso momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.